Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre providência, sobre história, sobre Deus conduzindo todas as coisas. Hoje a gente vai ver como Deus, no seu plano eterno, manifesta aquilo que Ele tem para nós, em cada detalhe, em cada momento da nossa vida. Vamos tentar treinar o nosso coração para entender aí os eventos da nossa vida, da nossa história, como ocasiões para encontrar Deus. Às vezes a gente acha que a história não tem nada a ver com os desígnios e propósitos de Deus, mas na verdade é Deus que está manifestando a história do jeito que ela é. À medida que eu for avançando na nossa aula, eu vou tentando correlacionar decretos de Deus e providência, tá bom? E aí, os irmãos podem perguntar, fiquem à vontade, não sei como que funciona aqui, presbítero Roberto, se passa o microfone ou não, então os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Podem perguntar aí. Então vamos lá, vamos começar aqui falando como que a gente vê os acontecimentos da nossa história, né? Como você vê os acontecimentos da sua história? E eu não estou falando só de acontecimentos bons. Eu não estou falando só de acontecimentos que são alegres. Eu estou falando de momentos difíceis também. Eu estou falando de momentos de dor, momentos em que as lágrimas parecem não cessar. Eu estou falando de todos os momentos da sua vida. Como você enxerga eles? O que você vê neles? E, principalmente, como você vê Deus em cada um deles? Veja, nós precisamos evitar dois extremos. Todo mundo analisa os acontecimentos da vida. Não tem como. Talvez a pessoa ela não consegue articular isso em pensamentos e palavras, mas ela sempre vai refletir sobre aquilo que ela está vivendo. Será que não vai passar nunca? Será que eu estou sozinho neste mundo? O que acontece comigo? Por que tudo isso está vindo sobre a minha vida? Talvez ela não tenha respostas para essas perguntas, mas todo mundo analisa os acontecimentos da vida. E os dois extremos são, primeiro, achar que a história é uma história de terror. Acabamos de ouvir que, de fato, o mal existe, mas a gente não pode achar que o mal é que determina as coisas neste mundo. O mal existe e dói mesmo. Todo mundo sabe que dói. A questão é, eu não posso criar uma história de terror diante da existência do mal. Hoje, na literatura, tem se criado um estilo, um tipo literário chamado de textos distópicos. Né? O que é isso? O que é um texto distópico? O que é uma história distópica? Uma história distópica é uma história que fala de um mundo que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Vai ser um caos tudo. Essa é a ideia. Se você olhar, por exemplo, para séries, filmes e até mesmo para livros, você vai perceber que as pessoas têm criado esse tipo de imaginário na mente das pessoas. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Isso a gente tem que evitar. A gente não pode achar que vai dar tudo errado. Porque nós temos um grande sinal, uma grande manifestação que vai acabar como aquilo que Deus quer que acabe. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e Ele falou, eu vou levar até o fim essa história aqui. Então, eu não estou falando que não vai ter dor até o final. Eu só estou falando que a gente não pode ir para o extremo de que vai dar tudo errado. Pode ser que tenham dores profundas, né? Pode ser. Por exemplo, no meu caso, pode ser que Esther morra. Pode ser. Eu não tiro isso. Eu não descarto isso. Então não é uma história de terror, então Esther não vai morrer. Não sei. Mas o que eu sei é que Deus está com a gente. E Ele vai conduzir da melhor forma possível. Então é isso que eu estou dizendo. Vai acabar conforme Deus quer que acabe.
E Ele prometeu que vai ter novos céus e nova terra. Então a gente não pode achar que essa é uma história de terror apenas. Segunda coisa que a gente precisa evitar também, que também por causa desse mundo avançando em tecnologia, em conhecimento e ciência, vai dar tudo certo. Claro que não. O mundo pode até estar avançando por causa da ciência, da tecnologia e do conhecimento, mas não são essas coisas que vão fazer com que o mundo melhore. Não é isso. É Deus cuidando de cada detalhe e nos dando refrigério diante de momentos difíceis, fortalecimento e nos lembrando que Ele é que vai acabar com este mundo, ou melhor, transformá-lo, né? Não acabar com ele, mas transformá-lo em um novo mundo, em um mundo que Ele tem para nós. Então, esses dois extremos precisam ser evitados. Nem que tudo vai acabar mal, completamente mal, e nem que tudo vai ser mil maravilhas. Não, precisamos ser realistas diante das coisas deste mundo. E a realidade é uma realidade difícil, uma realidade marcada pelo pecado, uma realidade que sangra o nosso coração, uma realidade que nos confunde diante de situações dolorosas, mas que tem um Deus que está conduzindo cada detalhe. Então a gente não pode parar a equação só na dor. Se parar a equação só na dor, a gente tira um elemento fundamental da nossa equação. Só tem dor nesse mundo, só tem corações que sangram, mas a gente tem que acrescentar. E tem um Deus que está com a gente, que está conduzindo, que está nos fortalecendo aí. Por isso, nós devemos pensar a história como um projeto, como manifestações dos desígnios, dos propósitos de Deus para nós. Não podemos pensar a história apenas como uma sucessão de acontecimentos de causa e efeito, porque isso é cientificismo, né? Se você acha que a sua história, eu nasci, aí eu fui viver em tal lugar, e vim para cá, me casei, tenho filhos, apenas uma sucessão de eventos, você está pensando como um cientista pensa. Ele pensa assim, que a história é apenas uma sucessão. Eu não estou falando que cientista se tem algum cientista aqui, não estou falando que cientistas são ruins, nem nada disso. Eu só acho que o pensamento por trás da ciência precisa ver mais Deus e menos apenas uma sucessão de eventos que a gente analisa friamente. Então está acontecendo isso e é pronto. Não, a gente precisa entender que cada evento, o seu nascimento, o lugar que você passou a sua infância, a pessoa com quem você se casou, momentos difíceis, momentos maravilhosos, tudo isso faz parte de um plano eterno. Tudo isso. E aqui entra a relação entre providência e decretos, né? Tem um outro tema dificílimo também na teologia que se chama decretos eternos de Deus. O que eles vão falar? Eles vão falar que Deus, Ele já planejou, já escreveu tudo o que acontece neste mundo. Ele decretou tudo o que acontece neste mundo. E a providência é a manifestação desses decretos na história, no dia a dia. Vou dar um exemplo. Veja os decretos como o roteiro de um filme. O roteiro está tudo ali, não está? O que a personagem vai falar, o que vai acontecer no minuto tal, o que vai acontecer no final. O filme seria a providência, seria o roteiro sendo colocado em ação. Para a gente tentar entender o que é decreto e o que é providência, pensa num roteiro de um filme e nele sendo colocado em ação. Claro, toda comparação tem os seus limites e não é exaustiva, mas a gente pode entender dessa forma. A providência é o filme que Deus está colocando em ação após ter decretado todas as coisas na eternidade, no conselho trinitário. Tá bom? Então,
É assim que a gente precisa pensar a nossa vida. É assim que a gente precisa pensar a nossa história. Como eventos de um Deus que tem propósitos em cada momento da nossa história. Isso aconteceu conosco. Estava certo que eu estaria aqui, né? Pelo menos certo no sentido de combinado, que eu estaria aqui no dia 17 de novembro de 2024. O reverendo Everton entrou em contato comigo, me convidando para estar presente, e eu disse que falaria com o conselho aprovou, e então tínhamos combinado isso. Só que não estava certo que numa quinta-feira, no dia 14, né, de novembro de 2024, eu viria para Araraquara fazer um ultrassom com Doppler para saber como que a nossa Esther estava. A gente tinha feito um ultrassom dia 2/10, né, e então não fizemos mais nenhum. Quando nós fizemos um dia 11/11, ela apresentou uma restrição de crescimento gravíssima. E então eu tomei a decisão de marcar um ultrassom aqui com uma médica que nós conhecemos e que tem nos ajudado desde a gestação do Benjamin. E ela nos orientou a procurar uma maternidade urgentemente. Não é só uma sucessão de fatos, doloridos, é claro. É um Deus que está cuidando de nós também. Eu já vinha para cá no dia 17. Só que ele decidiu antecipar para cuidar da Esther. Ele decidiu antecipar. E então nós estamos experimentando desse Deus que tem esses propósitos. E eu não estou falando que eles são fáceis de entender, gente. Não é isso. Eu não estou falando que é simples assim. É claro que não. Há muito choro. Desde no dia 11, nós temos chorado muito diante de Deus. Mas nós também temos equilibrado isso, entendendo que Ele está conduzindo cada detalhe. Então não é fácil entender mesmo coisas doloridas, mas a gente não pode esquecer que tem um Deus que propositalmente tem manifestado a sua ação neste mundo. Tá bom? Até aqui alguma pergunta? Alguma consideração aí acerca disso aqui que eu estou apresentando? Bom, então, como enxergar os acontecimentos da nossa história? Devemos pensar que tem um Deus que designa, que tem propósito para cada evento e que assim se envolve conosco, se encontra conosco para nos fortalecer dia a dia. Bom, para aprendermos então a lidar melhor aí com os acontecimentos da nossa vida, com ânimo, confiança, que o Senhor está envolvido aí com a nossa história, nós precisamos ver a providência de Deus se relacionando com cada momento deste mundo. Estou falando providência, mas qual é a definição? O que é providência? Então, providência é o permanente exercício de Deus, no qual Ele controla, governa, preserva e opera em tudo e todos, dirigindo todas as coisas para um determinado fim. Veja só, permanente exercício, ou seja, Deus não é um Deus distante. Deus não é o Deus do deísmo, que Deus deu corda neste mundo e o mundo agora funciona por si mesmo. Não, Ele tem leis, tem a lei da gravidade, tem a lei da inércia, tem a lei... Não, essas leis são conduzidas por Deus. Se Deus não mantê-las, se Ele falar, não quero que exista mais lei da gravidade, não vai existir. E aí como que vai ser? Eu não sei. Aí não sei, nunca experimentei algo sem gravidade. Mas se Ele falar que não vai existir mais. Então a gente não pode achar que essas leis, elas são eternas. Elas são designadas por Deus. Para quê? Deus se envolve com este mundo para quê? Para controlar, governar,
preservar e operar. Tudo e todos. Não são só os filhos de Deus que experimentam da providência dele. Os ímpios também experimentam. Os ímpios também são controlados por Deus. Talvez você diga, mas de vez em quando Deus não controla não, porque eles fazem cada barbaridade, eles fazem cada atrocidade. Deixa eu fazer você pensar por outro ângulo agora. Eles poderiam fazer coisas piores, se Deus não controlasse, não restringisse o mal no coração deles. Eles poderiam fazer coisas piores. Quer ver uma restrição do mal? Lá em Gênesis 6, vamos abrir lá rapidamente. Versículo 3 de Gênesis 6. A gente vê essa restrição do mal. Diz aí: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu sei que há muita discussão sobre esse texto, por que agora é 120, sendo que Melquisedeque ali na linhagem, Matusalém na linhagem de Noé, viveu ali mais de 900 anos, né? As pessoas viviam mais e tal. A questão é a seguinte: Deus está restringindo o mal. Quanto mais tempo o homem vivia, mais ele deteriorava a terra, mais ele fazia maldade. Então ele restringe o mal, dando 120 anos. Mas o máximo, porque agora ninguém chega mais em 120, né? Temos aí alguns, de fato, que são centenários, chegam a mais de 100 anos, né? Minha avó tem 99, completou aí no dia 2 de novembro. Ela está lá em Rolândia, no norte do Paraná. Mas muita gente não chega a essa idade. Deus preservando o mundo do mal, mitigando, diminuindo o mal. Então eu sei que quando você olha para uma catástrofe ou para uma atrocidade de uma pessoa má, você diz, nossa, mas cadê Deus? Ele está ali. Talvez ele está minimizando, poderia ser pior ainda. Ele está ali, às vezes, aplicando a justiça dele. Talvez condenando aquela pessoa, talvez acontecendo alguma coisa ali com ela, eu não sei. Mas Deus está governando cada coração deste mundo. Tanto justos quanto injustos. Tudo o que acontece, acontece porque Deus está na sua providência conduzindo cada detalhe. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer o seguinte: pela sua muito sábia providência, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. O entendimento bíblico, então, sempre foi que Deus criou e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Vamos lá para Hebreus, capítulo 1 lá. Hebreus 1. Versículos 2 e 3 aí. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz aí: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas
alturas. Então veja aqui que nós temos que Deus controla e governa todas as coisas pela sua palavra, na qual Ele usou para criar tudo o que existe, e também que agora Ele está controlando com a palavra encarnada, e também com este Deus que se encarnou e está agora assentado à destra do Pai. É isso que Hebreus está destacando, a história do controle de Deus em cada momento deste mundo. Ele cria pela palavra, Ele sustenta pela palavra, e agora a palavra que se encarnou, morreu numa cruz, ressuscitou e foi assunto ao céu, está assentado ali à direita da majestade. A ideia aqui do assentar-se é uma figura de linguagem para poder, domínio. Ou seja, aquele que domina sobre todas as coisas. Mão direita é a mão mais forte, é a mão mais poderosa, é a mão mais amada. Benjamim é o filho da mão direita. Por quê? Porque ele era o filho amado por Jacó. Ele era o filho de Raquel, juntamente com José. Benjamim era amado por Jacó, por causa da sua mãe. E ele então é esse filho amado. Assim como Jesus, ele se assenta à direita do Pai, exatamente para mostrar que agora ele domina sobre tudo e todos. Então, Carl Henry, falando sobre isso, diz o seguinte: o Antigo Testamento não faz distinção entre natureza e história como esferas distintas da ação divina. Nos mesmos hinos, o salmista adora a Deus pela criação do universo por meio do seu sopro, e ele também louva por frustrar os planos das nações ímpias. Lá no Salmo 36, versículo 6 e 10, vamos lá. A ideia de que Deus tanto cria pela palavra quanto governa pela palavra também. Salmo de número 36, ou 33, versículos 6 e 10. Diz aí: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Olha o 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. A mesma palavra que criou é a palavra que continua governando, conduzindo. O mesmo Senhor que criou pela palavra usa a sua palavra para de fato direcionar e conduzir. Palavra aqui eu não estou falando de Bíblia, mas eu estou falando da forma como Deus vai conduzindo. É por isso que o versículo 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, o conselho aqui está em paralelo com desígnios, propósitos de Deus. Então, os propósitos de Deus é que sempre vão persistir neste mundo. É isso que nós precisamos ver. O Deus que cria é o Deus que governa, controla e dirige todas as coisas. O Deus que cria é o Deus que faz todas as coisas se manifestarem. É o Deus que faz todas as coisas acontecerem e serem direcionadas por Ele. Tá bom? Até aqui alguma pergunta, alguma consideração aí acerca disso que eu tenho falado? Sim.
É isso mesmo. O nome do irmão? Isso mesmo, seu Aguinaldo. Aí a gente vai precisar entrar em outro tema da teologia, que é a questão da revelação de Deus. Revelação geral e revelação especial. A revelação geral inclui o mal. O mal é uma revelação de que existe um Deus santo e justo que não tolera o pecado. É o que nós lemos lá com o nosso irmão aqui, falando que em Romanos 1, a ira de Deus se revela. Então, o mal é uma revelação da ira do Senhor. É uma ira justa, que às vezes tem que punir ali o pecado de alguma forma. Quando a pessoa experimenta o mal sem a revelação especial, ela vai achar mesmo que não pode existir um Deus bom. Por quê? Porque a experiência dela com o mal é só a experiência da ira de Deus, porque ela está experimentando a justa paga de um mundo quebrado. Agora, quando ela tem os seus olhos abertos e contempla que é verdade, eu experimento o mal, mas por causa do pecado, e esse pecado Deus já resolveu na cruz e agora está apresentando ou manifestando essa resolução ao longo da história. Aí, seu Aguinaldo, a gente sai do ateísmo para falar, eu estou entendendo a história melhor. O ateísmo, tem um livro muito legal, quem quiser aí pode adquirir. O título dele é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque para você ser ateu, você precisa fechar os olhos para as milhares de evidências que existem que tem um Deus. Então veja, o livro vai propor o seguinte, um ateu precisa ter tanta fé, que ele tem que fechar os olhos para todas as evidências que existem que tem um Deus. O senhor é músico, não é verdade? A música é uma manifestação da Trindade. Tem harmonia, tem sinfonia, as coisas vão se entrelaçando. A música é uma história contada musicalmente, com as notas. Tanto é que Tolkien, ao escrever Silmarillion, vai falar que o mundo foi criado por música. Então a música é uma evidência que um ateu precisa falar assim, não, é fruto do conhecimento humano. Mentira, gente. São coisas que não tem como explicar. Então eu concordo que o ateísmo vai mesmo achar que não existe um Deus bom, mas porque ele não olha para a palavra de Deus. Então a revelação geral vai mostrar um Deus irado contra o pecado. E aí a experiência de ira é uma experiência difícil, é dolorida. Quantos de nós passamos pela nossa infância e recebemos a disciplina dos nossos pais? A gente não deu risada, falou, obrigado pai, agora eu estou me sentindo melhor. Tinha um pecado aqui que eu estava querendo fazer contra o Senhor e contra as coisas, mas o Senhor me bateu e agora eu estou, Lógico que não, a gente vai chorar, porque a disciplina, ela é uma disciplina dolorosa. Mas quando a gente entende o propósito do Pai de minimizar o pecado através da disciplina, então a gente fala, é isso aí, agora eu estou aprendendo que isso não compensa. Então essa é a ideia, seu Aguinaldo. Eu concordo que os ateus vão questionar como que pode existir um Deus bom e justo, sendo que o mal existe. Aí a gente tem que ir para a Escritura e mostrar para ele como que pode. É só na Escritura que ele vai ver. Na experiência dele, ele não vai ver. Não tem. Tem a experiência histórica de um Cristo que se encarnou. Mas ainda assim precisa da interpretação bíblica
para que aquele Cristo não seja apenas um judeu ali do primeiro século que queria revolucionar ali, como os liberais da teologia vão falar. Então precisa de uma teologia bíblica para essa visão de mundo não misturar ou bagunçar aí um Deus justo e bom, mas que revela sua ira diante do pecado deste mundo. Tá? É isso mesmo. Mas o que eu tenho aqui trazido para vocês é isso. A gente não pode desassociar até mesmo os momentos doloridos de um Deus que está conduzindo todas as coisas. Tá bom? Todas as coisas que nós experimentamos são resultados da queda. Ah, mas eu já sou salvo. Por que eu ainda experimento os efeitos colaterais da queda? Porque este é um mundo quebrado, ele está em processo de restauração. Ele não foi restaurado completamente. Antes de você achar que Deus é injusto, falando que você não poderia experimentar porque você é filho de Deus, pense no Filho unigênito de Deus. A palavra unigênito em grego significa monogenos, que é da mesma essência, da mesma natureza de Deus. Jesus era da mesma natureza que Deus e experimentou as dores de um mundo quebrado. Então, se tinha alguém que poderia levantar a mão e falar, opa, tem injustiça aqui neste mundo, é Jesus. Mas o que ele fez? Pai, se possível, dá uma aliviada aí. Mas eu sei que esse é o propósito, então me dá força para eu ir até o fim. E é assim que a gente tem que fazer também diante do mal. Se possível, Deus, minimize, faça tudo o que o Senhor tem que fazer, mas me dê forças para ir até o fim, diante dessas experiências doloridas. Não é fácil? Claro que não é. Eu sei muito bem que não é. Mas é isso que eu estou aqui tentando fazer com que vocês pensem. Existe um Deus que nos dá força para caminharmos diante do mal. Bom, seguindo aqui. Os aspectos, então, da providência. Alguns podem falar assim, a providência é uma força impessoal que controla, todas as coisas e Deus controla a providência. Não, não é isso. A providência é de fato algo pessoal, relacional. Deus é pessoal e relacional. Por isso, a sua providência não é uma força impessoal, mostrando que ele está distante. Não é isso. A providência é uma manifestação que Deus está próximo, que Deus quer se encontrar conosco, que Deus quer de fato usar cada detalhe para trabalhar aspectos do nosso coração. Talvez a gente não entenda no princípio, no momento, mas Deus está trabalhando aspectos no meu e no seu coração, com cada detalhe da sua vida e da minha vida. Quer ver um exemplo, Vou citar mais uma vez o exemplo da minha história. Eu e a Ariane, nós demoramos 2 anos e 3 meses para ter o Benjamin, E esse foi um processo difícil também, dolorido. Nós fizemos muitos exames, fizemos aquilo que Deus nos chama a fazer, investigar. Se Ele deixou a medicina, a ciência, a gente precisa se utilizar dela para saber, o que Ele pode revelar para nós, se nós temos alguma coisa ou não. Estava tudo bem, Tinha uma coisinha aqui, mas não era impeditivo para termos filhos, E depois que nós tivemos o Benjamin, nós achamos que ia demorar um pouquinho, para ter um próximo filho. Nós não estávamos evitando, nós temos conversado e pensamos que Deus ele vai mandar os filhos que Ele quiser para nós. Essa é uma posição particular nossa, tá bom? Então, não estou aqui falando que isso é o que a Bíblia diz, é uma posição particular nossa. E rapidamente Deus decidiu nos dar a Esther. E achamos que seria a mesma coisa. Só que desde o início, Esther se mostrou de forma diferente. Sabe por quê?
Porque nós tivemos um descolamento de saco gestacional. Então a estrela que Deus nos deu, a Esther, já começou a querer ser ofuscada logo no início. Com 5, 6 semanas, ela sangrou muito. A gente foi fazer um ultrassom e o médico falou que não havia mais embrião lá. Minha análise, tá, do exame, eu estou ficando perito em ultrassom, tá? A minha análise do exame é que o saco gestacional não estava no diâmetro padrão para ele falar assim, vocês perderam. Ele estava muito pequeno, então ele tinha que falar assim, daqui 10 dias vocês repetem o exame para ver o que vocês vão fazer. Era só isso que ele tinha que falar. Nem falar que tinha lá e nem falar que não tinha nada. Era assim, não está no padrão, ó, o saco está muito pequeno, não estou vendo, meu aparelho aqui, não estou vendo nada aqui. Ele conseguiu ver o sangue, o descolamento, ele conseguiu ver, porque estava gritante, mas ele não conseguiu ver o embrião. Voltamos depois de 10 dias, porque fomos orientados a fazer para ver se o corpo já estava expurgando o saco. Tinha um embrião batendo lá dentro. E aí? Eu também não sei porquê. Essa foi a cara de espanto que eu fiz quando eu vi o embrião batendo. Foi isso que eu fiz. Ué, como embrião, achei que estava expurgando já. Então veja, todos esses eventos nos fortaleceram para agora lidar com a situação que a gente está lidando. É isso que eu quero aqui que vocês entendam. Deus, ele vai criando tipo de uma estufa às vezes, para a gente crescer nesses momentos difíceis. Para a gente lidar hoje um pouco melhor. Não estou falando que não está doendo, não é isso. Não estou falando que eu não estou preocupado, não é isso. Eu vou sair daqui, eu nem vou cumprimentar os irmãos, vou sair rapidamente e vou para o hospital, porque ela vai fazer um ultrassom daqui a pouco e eu vou analisar com o médico. Não estou falando que eu não estou preocupado. Eu só estou falando que Deus me dá sabedoria e direção para tomar as melhores decisões agora. É isso que eu estou falando. Tudo o que aconteceu, eu não posso achar que foram apenas resultados de qualquer coisa. Não, é um Deus que está cuidando e está nos fortalecendo nesses momentos difíceis para nos dar sabedoria, direção. Então, não acho que a providência é algo impessoal. Pelo contrário, é Deus fortalecendo e trabalhando coisas no seu coração que você talvez nem imagine. Né? Calvino ele vai dizer o seguinte, que para a gente se conhecer melhor, a gente precisa conhecer melhor a Deus. E aí a gente conhece melhor a Deus através da palavra e também conhece melhor a Deus através de como Ele vai conduzindo a nossa história. Um Deus que se mostra presente, um Deus que faz coisas extraordinárias. Um Deus que, mesmo diante de um descolamento de saco de mais de 50%, decidiu manter a Esther até 29 semanas e está com ela. É um Deus assim, que a gente precisa confiar. Então, os aspectos dessa providência pessoal são 3, que mostram aí o relacionamento pactual de Deus conosco. Primeiro, preservação. Segundo, concorrência. Terceiro, governo. Vou falar sobre essas 3 coisas. Então, esses são os 3 aspectos que mostram que Deus é um Deus pessoal e que sua providência é um cuidado e uma direção pessoal para a nossa vida. Preservação, concorrência e governo. Tá bom? Vou explicar cada uma delas aí. Primeira coisa, preservação. É a ação de Deus em sustentar e preservar cada coisa. A preservação é a ação de Deus em sustentar, manter e preservar cada coisa que existe, pois a realidade não tem poder para existir sozinha. Vejam lá, Atos 17.
Atos 17, do 24 ao 28. Diz aí: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, nada do que acontece sozinho. Acontece porque Deus está sustentando, mantendo e preservando cada coisa que existe. Paulo aqui está no Areópago, falando com filósofos, e cita aqui Epimênides, Cleanto, Arato, poetas da época ali dos filósofos, falando: olha, os filósofos de vocês falam isso de outra forma. Eu estou explicando para vocês o que eles falam. Eles estão falando que existe um Deus, só que eles não sabem o nome desse Deus. Eu sei. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, o Deus pactual e relacional. Então, a gente precisa entender que a providência é uma forma de Deus preservar as coisas, manter, sustentar e também nos fortalecer. Reverendo Ermstein, no seu livro O Homem no Teatro de Deus, diz o seguinte: preservação é a contínua operação do poder de Deus, pela qual ele sustenta e preserva todas as coisas contingentes, as coisas mutáveis, a fim de que essas possam cumprir ordenadamente os propósitos para os quais foram criadas. Isso significa que a criação de Deus não tem poderes em si mesma para autoexistir. Se assim fosse, a matéria seria autônoma, qualidade que pertence única e exclusivamente a Deus. Então veja, Deus está preservando, sustentando e mantendo, porque somente Ele é eterno e autônomo diante de todas as coisas. Todas as outras coisas que existem não são autônomas. Só Deus é autônomo diante de tudo. Além disso, a concorrência é o poder de Deus em harmonizar as coisas para agirem como deve. Concorrência é a ação de Deus em harmonizar todos os meios e causas secundárias que Ele criou para que cumpram os propósitos e os intentos de Deus. Um exemplo disso é a lei da gravidade. Deus deixou ela, Deus designou ela exatamente para que nós pudéssemos viver mais harmoniosamente neste mundo. Não é apenas uma influência da lua, dos mares, não é apenas isso, gente. É Deus que colocou a lua na distância correta, é Deus que manteve o mar ali com o limite correto, é Deus que colocou um centro gravitacional na Terra. É Deus, isso é concorrência, é Ele usando cada coisa que existe para cumprir o fim último de ter uma lei chamada lei da gravidade. É isso. Quando a gente começa a olhar para as coisas assim, até a ciência fica mais bonita. A música, a matemática, todas as coisas. Então, a gente precisa entender que Deus concorrentemente está harmonizando todas as coisas ao conduzir cada uma delas. É uma harmonia, há uma sinfonia que Ele está aí fazendo na sua providência. Luiz Berkoff, no seu livro Teologia Sistemática, diz o seguinte: concorrência é a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados em harmonia com as leis pré-estabelecidas de sua operação, fazendo-os agir e agir
precisamente como agem. É aquilo que Provérbios vai dizer, que Deus tem o coração do rei nas mãos. Ele conduz tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso é concorrência. Foi, de fato, os judeus que entregaram Jesus, os judeus que quiseram acabar com Jesus e os romanos que cumpriram isso? Foi. Mas Pedro vai falar, isso se cumpriu pelo desígnio eterno de Deus. Ou seja, concorrência. Os judeus entregaram, fizeram lá toda uma falcatrua, uma história mentirosa. Os romanos compraram a briga, mas Deus estava concorrentemente conduzindo cada detalhe, de forma harmônica, para revelar o seu plano na morte do seu filho. Essa é a ideia de concorrência. O reverendo Hermes também fala sobre a concorrência. Ele diz: concorrência é o modo pelo qual Deus exerce a sua providência no mundo, sustentando com seu poder as operações de todas as causas secundárias. Deus é o princípio ativo e determinante de tudo que acontece. Esse é um exemplo muito legal lá em Gênesis, né? O exemplo de José lá. Vamos para Gênesis 50. Versículos 20 e 21. Gênesis 50, versículos 20 e 21. Diz aí: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha a concorrência de Deus, gente. Os irmãos de José tinham vendido ele, e agora ele é o segundo maioral no Egito. Deus conduzindo os irmãos, a intenção deles, mas Deus também cumprindo com o seu plano de transformar esse mal em bem. Concorrência. As coisas secundárias, as coisas que a gente nem imagina, são concorrentemente conduzidas pelo Senhor, para que nós vejamos cada vez mais Ele. E olha só que interessante, né? O 21 diz: sustentarei a vós outros e a vossos filhos. A gente às vezes não consegue captar a ideia do autor na época. Mas vamos pensar o seguinte: se José não estivesse no Egito, quem daria alimento para o povo de Deus naquele período de seca e fome que ele enfrentou naquela época? Ninguém. O que aconteceria com a linhagem do Messias? Deixaria de existir. Deus concorrentemente deixou José lá, de forma dolorida. Foi vendido, depois foi vendido de novo, até chegar no Egito. Ele foi abandonado no Egito, né? Porque a mulher de Potifar criou uma situação ali para incriminá-lo. Ele foi preso, ele interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro. Um foi morto, o outro voltou e ele falou: copeiro, você vai voltar a servir a mão do rei. E se lembre de mim quando você estiver lá. O que o copeiro fez? Quem que é José? Mas Deus não se esqueceu de José. E então ele foi colocado como o segundo maior do Egito. Então veja, Deus concorrentemente conduzindo cada detalhe aí. Além disso, nós temos também o governo de Deus como um outro aspecto, que é a contínua ação de Deus de manter a história nas suas mãos. O governo
é a contínua ação de Deus em dirigir e controlar todas as coisas para o fim determinado por Ele, né? Ou seja, tudo que acontece, acontece debaixo do governo de Deus, porque isso mostra que a história não saiu das rédeas das mãos de Deus. Em nenhum momento. Em nenhum momento Deus perdeu aí as rédeas da história. A história não é um caminhão sem freio numa descida. Nunca foi e nunca será. A história é, de fato, uma forma de Deus mostrar como Ele está dirigindo e controlando todas as coisas. Dr. Ermstein, no seu livro, diz o seguinte: governo é a ação contínua, misteriosa e soberana de Deus, por meio da qual Ele dirige todos os acontecimentos, pequenos e grandes, para o fim proposto por Ele mesmo. Ou seja, o governo nos mostra que a preservação e a concorrência têm um objetivo teleológico definido, que é a glória de Deus no exercício das suas perfeições. O que é teleológico? É um propósito final teológico. É algo que acontece para que Deus seja glorificado, visto e manifestado. Essa é a ideia. O governo de Deus tem esse propósito. Então, concorrência e também preservação estão aí junto com o governo para, de fato, mostrar que Deus tem propósitos maravilhosos para tudo que acontece neste mundo. Sua vida não está nas mãos do destino. Como diria aí o poeta, né? Não é o acaso que vai te proteger. Não é o acaso. É Deus. Não é o acaso que vai te proteger enquanto você andar distraído. Não. É Deus que te protege. É Deus que cuida de você. É Deus que governa e dirige todas as coisas. Ainda falando sobre o governo, Deus então vai conduzindo todas as coisas da história. O Dr. Ermstein diz: as coisas não acontecem por acaso, ao sabor das circunstâncias, sem nenhuma uniformidade. Antes, o Senhor Todo-Poderoso observa, preserva e governa todas as coisas visíveis e invisíveis. A história permanece nas mãos de Deus, mesmo quando parece estar dando tudo errado. É isso que nós precisamos aqui ter para entender os acontecimentos históricos da nossa vida. Parece que está dando tudo errado, mas lembre que Deus está conduzindo para que você não tome decisões precipitadas. Entender a providência é ensinar o coração a viver na dependência de Deus e tomar as decisões para a glória dele. Entender a providência é viver na dependência de Deus para interpretar corretamente as situações e tomar as decisões para a glória dele. Bom, não queria dar mais um exemplo meu aqui, mas eu vou utilizar-me. Na primeira gestação, Benjamim nasceu com 41 semanas e 3 dias, enquanto que Esther que ia vir antes. A Ariane não tinha dilatação. Nós fizemos um procedimento que se chama descolamento de membrana. O que é isso? É o descolamento ali do saco da parede do útero. Ou do saco já não, né? Mas ali da placenta, né? Da parede do útero. Então nós fizemos um procedimento assim para ver se estimulava. O médico falou, se não estimular durante 3 dias, vai ter que induzir. Não estimulou. Internamos para induzir. Passamos 30 horas mais ou menos tentando induzir o nascimento do Benjamim.
Não aconteceu, não havia dilatação. O médico chegou para a gente, sentou e conversou. Ele falou o seguinte: como é o terceiro comprimido, a gente pode tentar mais uns 2 aí. Já tinha rompido a bolsa, né? Ele falou: posso trabalhar com bolsa rota até 24 horas. Tranquilo, dá para levar. Só que esse médico, ele foi um médico muito atencioso, muito bom, né? E desde quando ele chegou no plantão dele, a Ariane se sentiu segura com ele. E ele falou: eu fico aqui até às 7. Bom? E nesse dia o nosso médico lá de Sertãozinho também estava de plantão, ele estava sobre aviso. Então se tivesse que fazer uma cesárea, quem faria seria esse médico de plantão juntamente com o nosso médico, que estava de sobreaviso. Hoje são 2 médicos que fazem a cesárea, geralmente. Então, quando ele disse isso, nós pensamos na providência de Deus. Bom, o nosso médico está de sobreaviso, e esse médico ele se demonstrou cuidadoso. Então, vamos optar pela cesárea. Não vamos mais colocar nenhum comprimido. Ela não tinha comido quase nada, então não precisava esperar um tempo, né, para digestão. Ele rapidamente já preparou as coisas da anestesia, falou com o anestesista e Benjamin nasceu. Poderíamos ter esperado mais? Cientificamente, sim. Teríamos a mesma segurança com esses 2 médicos? Talvez não. É assim que a gente precisa analisar a providência. É tentar depender de Deus. É claro, vai doer algumas vezes, a gente vai ficar confuso outras, a gente vai ficar talvez igual o salmista dizendo: Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando essas coisas vão de fato permanecer me assombrando? Mas a gente precisa orar e falar: não, Deus está aqui conosco. Vamos ver o que Ele deixou para a gente tomar de decisão. E assim analisar a nossa história, analisar os eventos, analisar cada circunstância para tomar as melhores decisões. Que Deus assim nos dê graça para não mais analisarmos a providência, ou melhor, analisarmos a história apenas como um evento de fato, de fatos acumulados, para não mais analisarmos as coisas sem colocar Deus. Não é assim que a gente precisa analisar. A gente precisa analisar entendendo que Deus está conduzindo cada detalhe. Não é fatalismo a providência. Por quê? No fatalismo estoico, a ideia defendida é que as coisas acontecem porque são necessárias para o funcionamento da realidade. A diferença é que para os estoicos, o acaso é que protege e determina todas as coisas para as pessoas, enquanto que na providência, Deus cuida e tem finalidades diferentes para pessoas diferentes. Ou seja, não é fatalismo que eu estou apresentando aqui, não, vai acontecer o que tem que acontecer. Não, jamais vai acontecer o que Deus tem preparado para você conhecer mais a Ele, para você experimentar mais dele, para você se encontrar mais com Ele. Essa é a ideia. A ideia de que cada acontecimento da sua vida é uma oportunidade para você encontrar Deus e ser fortalecido por Ele. Cada acontecimento da sua vida é uma oportunidade para você encontrar Deus e ser fortalecido por Ele. Rapidamente, não vou tomar muito tempo. Pense nos eventos da sua história. Não sei se você foi criado na igreja ou não, mas pense, desde a sua infância até hoje, quantas coisas aconteceram. E que agora, quando você olha para trás, você fala: nossa, Deus me protegeu. Deus me guardou. Deus me deu esse livramento. Deus me deu aquele livramento. E talvez você nem era cristão ainda. Mas a providência é que estava cuidando de cada coisa. É isso
que a gente precisa ter ao analisar os eventos que agora a gente vai enfrentar na nossa semana, nos nossos dias, nos nossos meses, nos nossos anos. Diante disso, nós temos 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de coisas aqui que Deus se mostra providencialmente relacionado com elas. Primeira é a providência geral, segunda providência especial e a terceira providência especialíssima. Providência geral, providência especial e providência especialíssima. Por que 3? Porque cada grupo de coisas vai ter um propósito específico para Deus se revelar e conduzir ali. A geral. A providência geral é o governo sobre a criação, sobre todas as coisas. Dr. Hermiston vai dizer, é o governo de Deus sobre o universo como um todo. Esta faceta se evidencia na ordem da natureza por meio das leis naturais, pelas quais Deus rege o universo e se manifesta. Ou seja, o governo de Deus diante do universo é um governo com um propósito apenas de manutenção, de sustentar todas as coisas. Ele não se relaciona pessoalmente com a sua criação. Por quê? Porque a criação não vai ser salva, no sentido de que ela precisa experimentar da obra de Cristo. Ela vai ser restaurada, é diferente. É diferente. Salvação é só para aquelas pessoas que são eleitas. Por exemplo, um animal não vai ser salvo, mas vai existir animais no novo céu e na nova terra. Então vai haver uma restauração, não uma salvação dos animais. Então a providência, de forma geral, é a manutenção de Deus deste mundo impessoalmente. Ele não se relaciona pessoalmente com a criação, então ele apenas sustenta e mantém ali. A providência especial é a bondade de Deus com todos os homens e mulheres. É o governo de Deus sobre todas as suas criaturas racionais, sendo marcado por atos de bondade para com todos os homens e mulheres. Então pense, por exemplo, não chove só na horta do justo, chove na horta do justo e do ímpio. Não são só os justos que têm os melhores empregos. Justos e ímpios podem ter bons empregos. Não são só os justos que experimentam coisas boas. Ímpios também podem experimentar. Isso é a providência especial de Deus. Deus revela a sua bondade através dessas ações bondosas. Então veja, revelação, providência geral, propósito da providência geral, manutenção e sustentação deste mundo. Propósito da providência especial, revelar a bondade de Deus. Revelar que tem um Deus bondoso ainda, que nós não merecemos coisas, mas que Ele nos dá. Mas tem uma providência ainda mais especial, que é a providência especialíssima. E aí muda tudo. A providência especial é relacional, tá? Você fala assim, mas as pessoas não estão nem aí para Deus. Aí é outro departamento da teologia que a gente precisa estudar. Mas é relacional porque Deus está se relacionando com as pessoas. Tá bom? Deus está se relacionando. Quer ver uma pergunta interessante para a gente fazer? Deus está em pacto com quem neste mundo? Com justos ou com justos e ímpios? E aí? O que vocês acham? É isso aí. Na minha igreja também fica sempre assim. Isso aí. O presbítero Roberto falou. Com tudo. Com justos e também com os ímpios. A diferença é o mediador. Com justos ele está em pacto em Cristo. Com os ímpios ele está em pacto em Adão. O que muda no pacto com Deus entre justos e ímpios é o mediador. Porque com os ímpios ele está em um impacto de ira.
E com os justos, ele está num pacto de amor e graça, porque está em Cristo Jesus. No final, todo mundo está em pacto, ou seja, todo mundo se relaciona com Deus. A questão é, qual é o seu mediador? Por isso que a providência especial é uma forma de Deus se relacionar com os ímpios também, dando a ele o que eles não merecem, mas eles não reconhecem essa bondade de Deus, enquanto que os justos reconhecem, por causa do mediador. Mas a providência especialíssima, essa sim, é maravilhosa, e a gente precisa levá-la em consideração em cada evento da nossa história. Ela mostra o amor pactual de Deus em Cristo Jesus. Dr. Hermstein vai dizer, providência especialíssima é o seu cuidado amoroso para com a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus preserva a igreja em todas as circunstâncias. Ela está guardada e protegida em suas poderosas mãos. Esta convicção é um antídoto poderoso e eficaz contra a nossa angústia e depressão, nos capacitando a resistir às tentações que procuram produzir em nós a sensação de solidão e desamparo. Quer lidar melhor com o seu sentimento de solidão? Quer lidar melhor com o seu sentimento de angústia? Quer lidar melhor com o seu sentimento de que você talvez foi abandonado? Lembre-se da providência especialíssima de Deus. O amor dele revelado na sua vida através de Cristo Jesus. Lembre como ele tem preservado, mantido, nutrido, sustentado, guardado, fortalecido. Lembre quando tudo parecia ir para um resultado catastrófico, mas de repente Deus mudou. E as coisas se esclareceram e mudaram. Lembre que você é uma parte tão cuidada, tão sensível, tão especial para Deus, e eu não estou aqui falando que você é aquela peça do coração de Deus. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso, não é esse o discurso que eu estou tendo aqui, que você é aquele que toca o coração de Deus. Não, não é isso. Eu estou falando que por causa do pacto que Deus tem com você, você é muito cuidado por Deus. Não estou seguindo aí a teologia coach, né? Que você é aí o que toca o coração de Deus. Não é isso. Eu estou falando que por causa do pacto, a metáfora usada pelo próprio autor bíblico é que você é a menina dos olhos de Deus. Claro, está falando menina, mas né, a expressão ali oftalmológica é que você é essa membrana aqui. Você já tentou furar o seu olho? Por que você não consegue? Porque fecha as suas pálpebras. Por quê? Mas você pensa em fechar? Você pensa? Claro que não, isso é automático. Na verdade tem sim, né, uma sinapse acontecendo, mas eu não vou entrar aí nessas questões porque não tenho tempo. Mas a ideia é, Deus criou esse recurso de proteção para mostrar e lembrar você que é assim que Deus faz também. Ele protege você. Quando protege, por causa do pacto, você tem um cuidado especial de Deus.